E aí, humanos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá certo? Eu sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos conhecer algumas propriedades da potenciação, certo? Essas propriedades são recursos que utilizamos para simplificar e facilitar os cálculos com as potências. Vamos ver a primeira? Produto de potência de mesma base. E o que é que ela diz? Ela diz o seguinte: eu tenho uma potência de base A, certo? Elevado ao expoente m, multiplicado por outra potência que tem a mesma base, ou seja, a mesma base A elevada a uma potência n. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base A e somar os meus expoentes, m mais n, tá bom? Vamos ver na prática como ficaria. Eu tenho aqui, certo? 3 ao quadrado multiplicado por 3 ao cubo, tá bom? E como ficaria? Eu tenho a mesma base aqui, que é a base 3, repito ela aqui. E agora eu vou somar meus expoentes. Meu primeiro expoente é 2, somado com meu segundo expoente, que é 3. Isso aqui vai ficar igual a 3 elevado à quinta potência, tá bom? Então eu simplifiquei esse meu produto de potência aqui. Eu tinha 3 ao quadrado com 3 ao cubo. Resultou em 3 à quinta. Mais um exemplo aqui, eu tenho 4 ao cubo, certo? Multiplicado por 4 à quinta potência. E aí, como vocês podem ver, certo? Eu tenho a mesma base, base 4, então eu já repito ela aqui. E aí agora eu vou somar meus expoentes, certo? Quem são os meus expoentes? Meu primeiro expoente é o 3, somado com meu segundo expoente, 5. Então, nós podemos escrever 4 elevado a 3 mais 5, 8. A oitava potência. Agora vamos ver a divisão de potência da mesma base, como é que a gente se comporta, certo? Eu tenho aqui uma potência de base A elevado ao expoente m, dividido por uma potência de base A com o expoente n. E o que é que eu vou fazer? Vou repetir minha base A e subtrair meus dois expoentes. Quem é o meu primeiro expoente? M, menos meu segundo expoente, N. E aqui está uma segunda maneira de representar uma divisão de potência, certo? Ela pode vir dessa maneira, como também ela pode vir em forma de fração. Eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Resulta em A elevado a M menos N. Aplicando isso com números, em exemplos, eu tenho 2 elevado à oitava potência dividido a 2 elevado à quinta potência. Tenho a mesma base, então já repito ela. E agora eu vou subtrair meus expoentes. Expoente 8 menos expoente 5. E aí eu vou resultar em 2 elevado a 8 menos 5, 3. Temos aqui 2 ao cubo. Mais um exemplo aqui, tá bom? Eu tenho 4 à sétima potência dividido por 4 ao quadrado. Temos a mesma base, então já repito ela aqui. E agora eu vou subtrair meus expoentes. O primeiro expoente é o 7, menos meu segundo expoente, que é o 2. Resultando aqui em 4 elevado a 5. Certo? Para acrescentar um detalhe, tá bom? Nós não podemos ter uma base igual a zero, porque não existe uma divisão de um número por zero. A próxima propriedade da potência que iremos ver agora é a potência de uma potência, certo? E ela se comporta da seguinte forma. Eu tenho uma base A, certo? Elevada a meu expoente m. E aí, isso tudo vai estar elevado a um outro expoente n, certo? E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos repetir minha base A, tá bom? E multiplicar os meus dois expoentes, certo? Detalhe, essa notação aqui é diferente desta. Vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui 2 ao quadrado ao cubo. E o que seria isso aqui, certo? Eu tenho uma base de 2 ao quadrado elevado ao expoente 3. Então, a gente poderia reescrever da seguinte forma. 2
ao quadrado vezes... A minha base não é 2 ao quadrado elevado ao expoente 3, então essa minha base vai se multiplicar 3 vezes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Lembra o que fazemos com multiplicação de potência da mesma base? Repetimos a base, não é assim? E somamos os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Poderíamos resumir da seguinte forma. Repetir minha base 2 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, é a mesma coisa. Nós repetimos a base e multiplicar os meus dois expoentes. Vai estar simplificando que eu tome todo esse trabalho para resolver uma potência. E agora nós vamos provar que essa notação aqui, tá bom, é diferente desta notação aqui. O que é que acontece numa situação igual a essa e que refere-se a esse exemplo? Eu tenho 2 elevado ao quadrado, certo? E esse meu 2 desse expoente, ele está sendo elevado ao cubo, certo? Então, qual é o primeiro passo a se fazer aqui? Desenvolver essa potência aqui, ó, de 2 ao cubo, tá bom? Quanto que dá 2 ao cubo? 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o meu próximo expoente agora vai ser 8. Então, reescrevendo esse 2 ao quadrado elevado ao cubo, vai ficar 2 à oitava potência. Notem que meu resultado é diferente. Eu tenho as notações semelhantes, tá bom? Utilizo os mesmos números, mas esse parêntese aqui difere o meu resultado, certo? Mais um exemplo de potência, tá bom? Ressaltando, quando eu tiver o parêntese, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os meus dois expoentes, tá bom? Então, repita a minha base, que é 3. E agora eu vou multiplicar meus expoentes. 2 vezes 3. Reescrevendo, eu vou ficar com 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, eu vou ficar com 3 à sexta potência. Esse outro exemplo é bastante diferente do primeiro que acabamos de resolver. Eu tenho 3 ao quadrado. Esse meu 2 ele é elevado a um expoente 3. Eu passo a desenvolver essa potência aqui, de 2 ao cubo. Vamos ver como é que fica 2 ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Posso reescrever minha potência de 3 ao quadrado elevado ao cubo da seguinte forma. 3 elevado a 8. Tá bom? Vamos aqui para mais uma propriedade da potência. Vamos ver como se comporta a potência de um produto ou de um quociente. Potência de um produto. Eu tenho um produto, que é um produto, a multiplicação de dois termos, tá certo? Elevado a um expoente m. O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse meu expoente para os meus dois termos. Reescrevendo da seguinte forma. Base A elevado ao expoente m, multiplicado pela base B elevado ao expoente também m, certo? Um exemplo, eu tenho 3 vezes 5, certo? Elevado ao quadrado. A minha base aqui, nessa situação, é o meu 3 vezes 5, certo? Elevado ao quadrado é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5, da seguinte forma. 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5, certo? A minha base aqui é 3 vezes 5, então ela está se multiplicando duas vezes. E aí o que é que acontece? Lembrando de algumas propriedades da multiplicação, certo? Eu posso associar os meus fatores, tá bom? De maneira que simplifique o produto. Nesse caso aqui, eu vou associar as minhas bases iguais. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Eu posso reescrever essa minha notação aqui da seguinte maneira. 3 vezes 3 não é a mesma coisa de 3 ao quadrado? Então, eu posso reescrever aqui como 3 ao quadrado. Multiplicado
5 vezes 5 não é a mesma coisa de 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, tá bom? Então eu poderia apenas ter distribuído aqui o meu 2 entre as minhas duas bases, tá bom? Vamos para mais um exemplo. 2 vezes 4 elevado à terceira potência. Ressaltando aqui, tá bom? A minha base agora é 2 vezes 4 elevado à terceira potência. A mesma coisa de dizer que é 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4. Utilizando a mesma técnica, certo? Do exemplo anterior, que eu posso associar os meus termos. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Vou só reescrever aqui, certo? 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vezes 4. Eu posso reescrever 2 vezes 2 vezes 2 como 2 ao cubo. Vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 ao cubo. Tá bom? E de novo, eu provo que eu poderia apenas ter distribuído meu expoente 3 para minhas duas bases do produto. Vimos potência de um produto e agora nós vamos ver potência de um quociente, certo? Potência de uma divisão. Eu tenho uma divisão que está elevada a uma potência m. O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir o meu m, tá bom? Para minhas duas bases, para o meu numerador e para o meu denominador, como nós podemos ver aqui na anotação, certo? 6 quintos elevado ao quadrado, tá bom? É a mesma coisa de 6 quintos vezes 6 quintos. Multiplicação de fração, de cima pelo de cima, 6 vezes 6, 6 vezes 6, de baixo pelo de baixo, 5 vezes 5, 5 vezes 5. Eu posso reescrever 6 vezes 6 como 6 ao quadrado e posso reescrever o 5 vezes 5 como 5 ao quadrado, tá bom? O que prova que bastava que eu distribuísse meu expoente 2 entre o meu numerador e o meu denominador. Vamos então aqui finalizar nossas propriedades de potência, tá bom? Com potências de base 10. Então, vamos aos exemplos. 10 elevado a 1. Eu já sei que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Logo, 10 elevado a 1 é igual a 10. E 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 vezes 10, não é isso? E quanto é 10 vezes 10? 100. 10 ao cubo é a mesma coisa de 10 vezes 10 vezes 10. Não é isso? 10 vezes 10 é 100, certo? E 10 vezes 100, 1000. Vamos para mais um exemplo. 10 elevado a 4 é a mesma coisa de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu sei que 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Basta que eu multiplique 1000 por 10, que dá igual a 10.000. Tá bom? Eu quero só fazer uma observação básica e rápida. O que acontece? Se nós observarmos, nós podemos concluir o conceito de potência de base 10. Observe esse expoente, certo? Esse expoente 1. E aí, quantos zeros eu tenho aqui no meu resultado? 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Certo? Então, eu posso concluir que potência de base 10, basta escrever o número 1, certo? Seguidos de tantos zeros quanto o expoente determinar. Combinado? E é isso. Essas são as propriedades da potência. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.